Salve, gente fantástica do canal! O meu nome é Anderson e este é o canal A Arte da Matemática. Se você quer ficar por dentro de dicas exclusivas como estas e garantir a sua aprovação, clique aqui no botão para se inscrever nesse canal. Bem, na aula de hoje nós falaremos sobre casos especiais de produtos notáveis e também algumas formas fatoradas. Segue junto! Nós temos no primeiro caso o quadrado da soma de dois termos. Sempre que tivermos o quadrado de um número, nós temos ele vezes ele mesmo. A regra diz que o produto notável do quadrado da soma de dois termos, nós temos o quadrado do primeiro termo, chamaremos este de primeiro termo, e este o segundo termo, certo? O quadrado do primeiro, ou seja, a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se multiplicarmos, fizermos essa multiplicação, nós chegaremos ao mesmo resultado. A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A mais AB, e B vezes B mais B ao quadrado. Ou seja, se organizarmos os termos, vamos ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Então nós mostramos a igualdade. Se nós temos então o segundo caso, é o quadrado da diferença de dois termos, certo? Quadrado da diferença de dois termos. Se nós temos a menos b ao quadrado, isso equivale a menos b vezes a menos b, certo? Podemos então verificar que a regra é a mesma, porém apenas mudamos o sinal. Nós temos o primeiro termo é a e o segundo termo é b. Então nós temos o quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é b. Então nós temos menos 2ab, vezes b, menos b ao quadrado vai ser b ao quadrado, certo? Se nós multiplicarmos a menos b vezes a menos b, nós chegaremos no mesmo resultado. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E essa é a fórmula para o quadrado da diferença de dois termos. O terceiro caso é o produto da soma pela diferença, certo? Também é chamado da diferença de quadrados, conhecido também, né, comumente. Podemos observar que se nós temos a ao quadrado menos b ao quadrado, isso pode ser igual a menos b vezes a mais b, certo? Se você multiplicar a vezes o a, nós teremos a ao quadrado. A vezes o b, nós teremos ab, certo? Mais ab. E menos b vezes a, vamos ter menos ab. E menos b vezes b ao quadrado, vezes b, teremos menos b ao quadrado. Simplificando, nós vamos ficar com a igualdade, que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. E esse seria o terceiro caso, produto da soma pela diferença. No quarto caso, nós temos o cubo da soma de dois termos. Observe que se nós temos a mais b elevado ao cubo, isso significa a mais b vezes a mais b vezes a mais b.
3 vezes o termo, porque temos um 3 aqui. Porém, nós temos um método mais fácil de resolver isso, que é o produto notável, que ele diz que se nós temos a mais b elevado ao cubo, nós temos o cubo da soma, que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, ou seja, 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes o primeiro, que é a, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, certo? E esse seria o cubo da soma. No quinto caso, nós temos o cubo da diferença de dois termos. Quase que de maneira análoga, ele diz que a menos b elevado ao cubo equivale a menos b vezes a menos b vezes a menos b. Porém, também nós temos uma fórmula para tornar isso aqui mais fácil. O produto notável diz que nós temos o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo. E esse seria o produto notável do cubo da diferença de dois termos. Se multiplicarmos a menos b vezes a menos b vezes a menos b, também chegaremos a esse resultado, certo? Nós temos então finalmente um caso especial. Caso nós tenhamos a mais b mais c, nós temos o quadrado da soma de três termos. Para resolvermos, nós podemos fazer o seguinte: a sacada aqui é tratar a mais b como primeiro termo, certo? E o c como o segundo termo. Então, nós podemos resolver quase que de maneira análoga como o quadrado da soma de dois termos. Porque se a mais b é o primeiro termo, nós temos a, o quadrado do primeiro, vai ser a mais b elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, nós temos duas vezes o primeiro é a mais b, certo? E o segundo é c, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é c, então nós temos mais c ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter esse a mais b ao quadrado, vai ficar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Aqui nós vamos ficar com 2a, 2 que multiplica a, que multiplica c, mais 2ac, 2 que multiplica b, que multiplica c, mais 2bc, mais c ao quadrado. Seria isso, mas podemos organizar os termos. Então, colocar aqui o quadrado da soma de três termos é a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, mais 2ab, mais 2ac, mais 2bc. E esse seria o quadrado da soma de três termos. Para o quadrado da soma de quatro termos, podemos resolver de maneira análoga ao anterior. Porém, podemos nomear o primeiro termo como a mais b e o segundo termo como c mais d, certo? Então, nós temos que, num quadrado da soma de dois termos, nós temos o quadrado do primeiro, que nós nomeamos como a mais b, então ficaremos com a mais b elevado ao quadrado, mais duas vezes
O primeiro termo qual é? A mais B. Então, 2 vezes A mais B. O segundo termo é vezes o segundo, que é C mais D, certo? Mais o quadrado do segundo. Qual é o segundo? C mais D, mais o quadrado de C mais D, certo? Resolvendo tudo isso, nós ficaremos com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Aqui nós ficaremos com 2 vezes A vezes C, nós temos 2AC, mais 2 vezes A e vezes D, ficaremos com mais 2AD. 2 vezes B vezes C, ficaremos com mais 2BC. 2 vezes B e vezes C, ficaremos com 2BC. 2 vezes B e vezes D, ficaremos com mais 2BD. Certo? E, por fim, podemos resolver o último, que é o quadrado do segundo, que é mais C ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, é mais 2CD, mais o quadrado do segundo, que é D ao quadrado. Organizando os termos, nós ficamos que o quadrado da soma de 4 termos é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado mais 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes AD mais 2 vezes BC mais 2 vezes BD e mais 2 vezes CD. Certo? Para o cubo da soma de 3 termos, nós vamos ter, logicamente, A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo mais A mais B vezes A mais C vezes B mais C. Certo? Nesse caso especial, nós temos a forma fatorada da soma de dois cubos, A ao cubo mais B ao cubo, certo? Isso sempre vai ser igual a A menos B, certo? Nesse caso especial, nós temos a forma fatorada da soma de dois cubos. Se temos A ao cubo mais B ao cubo, isso sempre vai ser igual a mais B vezes A ao quadrado menos AB vezes B ao quadrado. Essas formas fatoradas são imprescindíveis para calcular limites, principalmente quando nós temos alguma indeterminação. Elas são muito úteis, certo? Porém, aqui a gente pode perceber que, caso você não acredite no que eu estou falando, se você quiser multiplicar esse A mais B, aqui nós teremos quadrado B com mais A ao quadrado B. E adivinha com o que nós ficamos? A ao cubo mais B ao cubo. Lembrando que este é o sexto caso de fatoração e este é o sétimo caso. No sétimo caso, nós temos a forma fatorada, a diferença de dois cubos, ou seja, a forma fatorada de A elevado ao cubo menos B elevado ao cubo vai ser A menos B vezes A ao quadrado mais AB vezes B ao quadrado. Caso você não acredite no que eu estou falando, você pode igualar A elevado ao cubo menos B elevado ao cubo e efetuar essa multiplicação. A vezes A elevado ao quadrado, nós teremos A ao cubo.
a vezes b ao quadrado, nós vamos ter a vezes b ao quadrado, certo? Menos b vezes ab, nós teremos menos ab ao quadrado. E menos b vezes b ao quadrado, nós teremos menos b ao cubo. Observe que podemos simplificar a ao quadrado b com menos a ao quadrado b. E observe que também podemos simplificar ab ao quadrado com menos ab ao quadrado, certo? E ficamos com a ao cubo menos b ao cubo, como queríamos mostrar, certo? O oitavo caso, nós temos a elevado à quarta menos b elevado à quarta. Observe que a menos b vezes a ao cubo vezes mais a ao quadrado vezes b mais a vezes b ao quadrado mais b ao cubo vai resultar em a na quarta menos b na quarta. Caso você não acredite no que eu estou falando, é apenas você multiplica e vai verificar que isso vai resultar em a na quarta vezes b na quarta. Certo? O nono caso de fatoração especial, nós temos a diferença de raízes quintas, ou seja, a elevado na quinta menos b elevado na quinta. Observe que essa fatoração é dada por a menos b vezes a elevado à quarta mais a elevado ao cubo vezes b mais a elevado ao quadrado vezes b ao quadrado mais a vezes b ao cubo mais b elevado na quarta, certo? Se efetuarmos a multiplicação desses dois termos, nós ficaremos com a elevado na quinta menos b elevado na quinta. E finalmente temos o 10º caso especial de fatoração, que será a elevado na sexta menos b elevado na sexta, também conhecido como a diferença de potências sextas, certo? Observe que se a diferença de potências sextas é igual a menos b vezes a elevado à quinta mais a elevado à quarta vezes b mais a elevado à terceira vezes b elevado ao quadrado mais a elevado ao quadrado vezes b elevado ao cubo mais a vezes b elevado à quarta mais b elevado à quarta. Se efetuarmos esta multiplicação, nós vamos resultar em a elevado à sexta menos b elevado à sexta. Vamos verificar. A vezes a elevado à quinta, nós temos a elevado a 6, certo? Observe que se multiplicarmos esses dois termos, vamos resultar nisso aqui. Só conferindo, nós temos 2 termos e 6 termos. 12 termos, certo? 2 vezes 6 termos são 12 termos. Observe que podemos simplificar, então, o a elevado a 5 vezes o b com menos a elevado a 5 vezes o b. A elevado a quarta vezes b ao quadrado, podemos simplificar com menos a elevado a quarta vezes b elevado ao quadrado. A elevado a terceira vezes b elevado a terceira é igual a menos a elevado a terceira vezes b elevado a terceira, certo? Simplificando. A elevado a vezes b elevado à quinta menos a vezes b elevado à quinta, certo? Ok? Então, o resultado de tudo isso vai ser a elevado à sexta menos b elevado à sexta. E esse seria o 10º caso de fatoração especial. Caso você tenha gostado, não esqueça de deixar o like
Caso não seja inscrito e esteja chegando no canal pela primeira vez, clica no botão se inscrever e até a próxima aula. Tchau, tchau!